Olá, sacerdotisas! Na semana passada a gente falou sobre o que é o campo energético e eu te contei que ele funciona como uma rede Wi-Fi, invisível, mas perceptível quando o sinal cai. E hoje a gente vai um pouco mais além, porque não basta saber que o campo existe. É preciso que a gente saiba o que é um campo saudável e também quando ele começa a se desorganizar, mesmo que de forma sutil. Um campo equilibrado sustenta presença, clareza, leveza. Já um campo enfraquecido e desequilibrado costuma criar ruído. Então, as emoções oscilam, você se sente fraca, a mente dispersa demais e muitas vezes até a sensação de não se reconhecer no seu próprio corpo. E antes de seguir esse vídeo, já vai curtindo aí, deixando um like, enviando para amigos e amigas. Isso me ajuda a crescer o canal e continuar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês aqui. Se quiser um olhar individual para o seu momento, você já sabe que todas as segundas-feiras eu abro a minha agenda de leitura de tarô. São só 5 vagas por semana. As leituras acontecem no WhatsApp por áudios, com 1 hora de duração e com a possibilidade de girar muitas chavinhas aí dentro de você. Então vamos lá para o vídeo. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que cada pessoa tem um estado natural de energia, que é o seu basal, o seu ponto de equilíbrio. Então, quando está equilibrado, harmonioso, sente tranquilidade, presença, leveza, você se sente centrada, nem alerta demais, nem apática. Você pensa com clareza, sente seu corpo leve aqui e agora, e a mente está limpa. Então, nesse ponto, nesse lugar, a vida flui, sem grandes desafios. Mas quando o campo se desorganiza, é como se aquele sinal de Wi-Fi começasse a enfraquecer. E aí o que acontece? Você fica ansiosa, irritada, cansada, a mente começa a ruminar, você se desconecta do campo e muitas vezes entra num estado de hiperexcitação, então, como se algo dentro de você tivesse sempre em estado de alerta. É aquele famoso modo de sobrevivência que a gente já falou aqui em outros vídeos. E o que eu quero comentar aqui é que esse estado de alerta te deixa muito sugestionável. Ou seja, você fica sendo controlado facilmente pelos pensamentos, pela energia, pelas crenças dos outros, dos parentes, dos amigos, da mídia. As emoções alheias te influenciam, as opiniões alheias te desestabilizam, até as redes sociais conseguem te afetar mais do que o normal. É o que a gente chama de campo desprotegido. É como se, quando o seu campo está harmonioso, você está ali como guardião ou guardiã da sua própria força, da sua própria energia. Mas quando ele enfraquece, o guardião vai embora e o campo fica lá disponível para quem quiser entrar e fazer a bagunça que quiser. E aí, um outro ponto que eu quero falar aqui é que a nossa intuição, ela também só funciona num campo limpo. Imagina num lago. Se o lago tem água clara e ele tá com as águas tranquilas, a gente consegue ver o fundo. Mas se o vento sopra e a água se agita, fica tudo muito turvo. Então, se você tá nervosa, letárgica, ansiosa demais, você não consegue ouvir sua intuição. É como se o campo não conseguisse se conectar com você, porque você não está presente suficientemente para isso. A nossa intuição, ela não grita, ela sussurra. E é exatamente por isso que você precisa estar presente, com a mente silenciosa para poder ouvir. Perturbações no campo energético são como rachaduras. Então, elas aparecem quando você não está em posse, quando você não está sendo guardiã do seu espaço,
E aí o que vem do externo consegue penetrar em você e te desestabilizar. Às vezes é um conflito, é uma briga, é o humor de alguém próximo. Às vezes é até o excesso de estímulos. E assim, não se apeguem muito nisso. Mas a gente até consegue separar o campo desequilibrado, desenergizado, desarmonioso em 3 fases. Uma é aquela hiperexcitação que a gente já falou anteriormente. Então, mente alerta, agitada, acelerada, ansiosa. A outra fase é a da estranheza, que é aquela sensação de não ser você mesma, de não se sentir bem, mesmo que esteja fazendo alguma coisa que normalmente você ama fazer. E tem também aquela fadiga, que é o cansaço crônico, é a apatia, é a falta de energia para fazer as atividades do dia a dia, a falta de energia para fazer as mudanças que você gostaria na sua vida. E se você vive nesse ciclo, né? Talvez você já tenha até esquecido como é se sentir bem, verdadeiramente. E assim, é importante a gente falar aqui que não é para confundir excitação com ansiedade. É normal você se sentir excitada, animada por alguma coisa boa, uma viagem, um projeto, uma paixão, porque isso também movimenta energia. Mas é diferente de quando existe ansiedade, porque na ansiedade o corpo e a mente nunca descansam. E até os bons momentos podem te deixar vulnerável se o campo não tiver tempo para se reorganizar. Porque se você já está com o campo saturado, né, sem pausas, sem descanso, sem tempo para a energia se integrar, sem tempo para assimilar os acontecimentos, esse movimento bom ainda é estímulo. E o nosso sistema energético não diferencia estímulo positivo de estímulo negativo em termos de sobrecarga, sabe? Então, alguns sinais, vou deixar alguns sinais aqui para você perceber se o seu campo está pedindo um pouco mais de atenção. Se você sente insegurança e medo frequentemente, se você procrastina demais, se você sente que sua vida ou alguma área na sua vida está estagnada, se você tem muita dificuldade de decidir, se você se vê constantemente questionando as posições que você ocupa, né, naquela síndrome de impostor, se você está sempre com a energia baixa, cansada ou cansado, né, sem ânimo suficiente, se você tem problemas recorrentes de dinheiro, de saúde, de relacionamentos, então o seu campo está pedindo um olhar mais profundo, está tentando te avisar que você está desconectado, né, do seu próprio poder, da sua fonte de criatividade e também que existe desconexão entre o que você sente e o que você vive. E aí, antes de qualquer técnica, né, que você vá fazer, pare por um momento e pense: como é que eu estou me sentindo agora? Tem algo no meu corpo incomodando? Ou eu estou confortável, disposto, disposta, presente? E aí, se algo está te incomodando, olhe para isso não como um problema seu, mas como um problema do campo. Isso vai te ajudar a parar de acreditar que é um problema pessoal seu. E assim, sempre, em todas as circunstâncias, o primeiro passo para curar é observar, é ver, é enxergar, é colocar luz. Porque toda vez que o campo se desequilibra, ele está te mostrando uma sombra. E toda sombra tem um potencial de crescimento escondido. A sombra aparece para te mostrar que no seu campo ainda tem rachaduras, mas que quanto mais você reconhece essas rachaduras, mais você recupera o seu poder, a sua força. Lembra também que cada pessoa é treinada de uma forma. Então, tem pessoas que são treinadas pela escassez, outras pelo medo, outros pelas relações.
mas no fundo o propósito é o mesmo, que é fazer cada um caminhar de volta para o próprio centro. Então, da próxima vez que alguma coisa te incomodar, lembre que não é pessoal, é vibracional. Respire, observe o seu corpo, volte para casa, para dentro de você. Cuidar do seu campo é cuidar da ponte entre o mundo visível e o mundo invisível. E quando você vive nesse estado de equilíbrio, a vida começa a responder com mais clareza, com leveza e com sincronia. Então, me conta aqui nos comentários como está o seu campo hoje. Você está percebendo ele como um lago de águas tranquilas ou águas agitadas? É isso. Um beijo.